dos versos 4 e 5. Uma bênção, irmãos, a irmã Luísa e a irmã da nossa irmã Eunice. Eunice Vilela, saiu de alta, graças a Deus, estava internada, saiu de alta, estava em nossas orações e agora agradecemos a Deus por isso. 1 Samuel, capítulo 1, verso 4 e verso 5. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Dá-nos, Senhor, da tua graça, e abençoa-nos mediante a tua palavra. Ajuda-me, meu Deus, a transmitir o teu recado e meus irmãos a recebê-lo, para que haja edificação mútua no meio do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Os sonhos que Deus adia. Sim, Deus adia sonhos. Há situações que são para nós muito urgentes, mas que Deus, com muita frequência, faz com que essas petições, essas necessidades, esses desejos, esses pedidos, não se concretizem imediatamente, não se concretizem no tempo em que nós desejamos. Provérbios, capítulo 13, versículo 12, tem tudo a ver com isso. Provérbios 13, 12 diz: a esperança adiada desfalece o coração. É isso. Aquilo que esperamos, e esperamos, e esperamos, muita gente acaba desfalecendo durante a espera. Como Sara, que durante aquela espera, ao longo dos anos, achou por bem não esperar mais. Preferiu rir quando o anjo disse: eu estou aqui para renovar a promessa que o Senhor fez. E ela por trás da porta, rindo, uma risada cínica, uma risada de alguém que perdeu a fé. A esperança que se adia desfalece o coração. Irmãos, essa mulher Ana, do nosso texto, era estéril. Ela não podia gerar filhos. Naquele período da história, as sociedades estavam se organizando ainda e havia muita influência, até mesmo de práticas pagãs, no meio do povo de Deus. Lembre-se que o projeto de Deus para o casamento e para a família era um projeto que envolvia um homem e uma mulher. O projeto de Deus para o casamento sempre foi monogâmico e sempre foi heterossexual. Bem, nós podemos discordar disso e termos nossa opinião, mas a Bíblia continua dizendo que o casamento que agrada a Deus é monogâmico e heterossexual. Esse é o modelo de Deus. Essa é a regra que Deus instituiu para o casamento. Mas em determinado período da história, e vemos isso inclusive registrado na Escritura, que o povo de Deus praticou um casamento onde um homem tinha mais de uma mulher. É importante dizer as dificuldades que esse tipo de relacionamento trazia para a família. E nunca é demais lembrar que Salomão afirmou, ou melhor, o autor de Samuel afirmou que aquelas muitas mulheres, aqueles muitos casamentos, eram casamentos arranjados, é bem verdade, eram conchavos políticos, isso é uma realidade, mas as muitas mulheres corromperam o coração de Salomão. Há um projeto claro de Deus dentro da Escritura, monogâmico
e heterossexual. Mas o fato é que Ana, sendo estéril, sofria, porque a outra mulher de seu marido, Penina, tinha um ventre fértil. Ela podia gerar filhos, e os tinha em abundância, alegrando o coração de Eucana, o marido e pai. Porém, o coração de Eucana batia muito mais forte por Ana. Porém, Ana não podia gerar. Ana não tinha possibilidade de lhe dar esta alegria. Ou seja, era o desejo de Ana engravidar, gerar, dar à luz. Mas o tempo foi passando. E o seu sonho era sendo frequentemente adiado e adiado por Deus. E é correto dizer que foi por Deus, porque o verso 5, na parte final, diz: o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. O versículo 6, na parte final, também afirma que Deus havia cerrado a madre de Ana. Mas por que Deus adiou os sonhos de uma mulher tão piedosa? E por que é que Deus frequentemente adia sonhos na vida de seus filhos? De gente séria, de gente comprometida, de gente que ama a Deus, de gente piedosa, de gente crente, gente de oração, gente que demonstra fidelidade, que busca santificação, que busca diminuir para que Deus cresça dentro de si. Por que é que Deus frequentemente frustra nossas esperanças? Porque é que há questões que você tem apresentado diante de Deus ao longo de anos, quem sabe, e Deus ainda não trouxe a resposta. E ano após ano, o sonho vai sendo adiado. E veja que o sonho de Ana não era: eu quero ganhar na Mega Sena. Se é que tem alguém que ora por isso. Mas talvez haja, viu, irmãos? Nunca se sabe. Quer dizer, não se tratava de sonhos banais. Essa mulher tinha um sonho legítimo: gerar e ser mãe. Por que Deus adia a realização de sonhos legítimos de seus filhos? Em primeiro lugar, porque o sonho que se adia serve para aprofundar em nós o relacionamento com Deus. Interessante que essa mulher, conquanto não tivesse o desejo do seu coração atendido por Deus, nos diz o versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O versículo 12 diz: e sucedeu o quê? Perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, o sumo sacerdote à época, observou a sua boca. Ou seja, essa mulher, ela se aproximou de Deus, tanto mais o seu sonho de ser mãe era adiado. Tanto mais o desejo do seu coração não era atendido ao longo do tempo. Ela se sentia humilhada por Penina e ia orar a Deus, ia derramar o seu coração, ia chorar perante a face do Senhor. O sonho adiado conduz ou deve conduzir o crente aos pés do Senhor. Nós somos muito autossuficientes e nós temos, irmãos, a ilusão de acharmos que Deus tem a obrigação de fazer tudo o que queremos e nos sentimos filhos desfavorecidos por Deus. Você sabia disso? Existem dois extremos nessa história. Há crentes que se acham filhos prediletos de Deus. Deus não tem filhos prediletos. E há outros
que acham-se filhos injustiçados por Deus. Parece a história de Jairo, que vai naquela comitiva do desespero até a sua casa conduzindo Jesus, porque a filha dele estava à beira da morte, moribunda, e no caminho uma mulher pela fé toca a orla, o vestido de Jesus pelas costas, e Jesus para. Aquela enfermidade da mulher, ela é retirada no exato momento em que ela toca em Jesus, o cortejo para, Jesus fica querendo saber quem foi que me tocou, alguém me tocou, e as pessoas dizendo, todos te tocam, e ele diz, não, alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude, e enquanto está esse diálogo, tocou, não tocou, quem foi, quem não foi, imagine o coração de Jairo ali. Eles continuam o cortejo e chega a notícia, tua filha, que estava à beira da morte, acabou de falecer, você não precisa mais inquietar o mestre. Jairo é o exemplo de crentes que ficam buscando a Deus, clamando ao Senhor, e coisas vão acontecendo, outros vão sendo agraciados, outros vão recebendo as respostas de Deus. Essa pessoa vai vendo a intervenção na vida dos outros e desanima. Não, Ana foi orar mais. Ana foi buscar mais, ela clamou a Deus derramando o seu coração, porque Deus é sádico, porque Deus nos quer sofrendo? Não. O objetivo de Deus, ao adiar determinados sonhos na nossa vida, serve como um imã para nos atrair mais para perto dEle, para nos curvar, para nos quebrar na presença dEle. E feliz o crente que se quebranta de coração aos pés do Senhor. O sonho adiado conduz o crente aos pés do Senhor, mas o sonho adiado também conduz o crente a glorificar o Senhor. O versículo 19, a palavra de Deus nos diz, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E neste caso aqui já o marido de Ana une-se a ela, nesse tempo de adoração ao nome do Senhor. Versículo 27, por este menino, já com o garoto tendo nascido, por este menino orava eu, e o Senhor atendeu à minha petição. Veja que ela faz questão de destacar que quem abriu a sua madre, que quem fez o seu ventre, um ventre fértil, foi Deus. Ela faz questão de dar glória a Deus, reconhecendo o nascimento de seu filho. Muito mais do que meu óvulo, muito mais do que o espermatozoide do meu marido. Foi a ação de Deus nas nossas vidas. Deus adia, irmãos, muitas vezes nossos sonhos, porque Ele sabe que se responder num determinado momento, a glória será nossa. Deus muitas vezes sabe, se der responder em determinada hora, a glória vai ser do médico, vai ser do tratamento, vai ser da medicação. Deus às vezes adia sonhos na vida da gente, para que a gente possa chegar num dado momento, quando a resposta chegar, nós digamos, só pode ter sido Deus. Louvado seja Deus por essas obras na minha história, na minha vida. Por isso o Salmo 115 diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua fidelidade. Porque perguntam os gentios, onde está o vosso Deus? O nosso Deus está no céu e faz tudo quanto lhe agrada. Deus adia sonhos para que nós possamos ir aos seus pés, permanecer aos seus pés. Deus adia sonhos para que a glória, quando a resposta chegar, seja só dele. Mas também, o sonho adiado conduz o crente à mordomia, ao serviço do Senhor. Porque o versículo 27 diz, e 28, ela não só reconhece que Deus é que atendeu a sua petição, mas o verso 28 diz, por isso também ao Senhor o entregarei por
todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Você sabe, Samuel podia se tornar um grande ídolo na vida de Ana. Aliás, isso acontece com muita frequência. Para alguns pais, os filhos são verdadeiros ídolos. Eles vivem em função dos filhos, em função da alegria dos filhos. Eu não estou dizendo aqui que nós não devamos cuidar, nós não devamos ter atenção, mas, irmãos, a nossa devoção deve-se somente a Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a nossa natureza pecaminosa é idólatra. E, em primeiro lugar, o nosso primeiro impulso de adoração é adorarmos a nós mesmos. É buscarmos a nossa satisfação, buscarmos a nossa própria glória. Isso é uma grande tentação e há muita gente enganada, sinceramente enganada. Ele diz glória a Deus, mas ele está, na verdade, dizendo: vocês estão vendo como eu sou bom? Ele diz: eu quero agradecer a Deus por essa bênção, mas em seu coração ele está dizendo: mas se não fosse o meu trabalho, mas se não fosse o meu esforço, mas se não fosse a minha capacidade, Samuel podia se tornar um ídolo, um filho, uma casa, um emprego, um carro, bens. Podem se constituir em objetos da nossa adoração e podem cativar a nossa devoção. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque o Apocalipse nos conta de João, diante daquela visão do livro selado por dentro e por fora, e esse homem cai aos pés de um anjo. E o anjo faz questão de dizer: levanta-te, porque eu sou conservo teu. Nós somos servos, eu e você somos servos. E ele encerra a frase dizendo: adora a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Às vezes Deus está vendo que o nosso coração vai atribuir àquilo que tanto desejamos toda a nossa devoção. Eu amo ser pastor, irmãos, os irmãos sabem, sou pastor há 30 anos, Deus me chamou aos 18 anos, eu sabia que era isso que Deus queria da minha vida, mas o ministério pastoral não é o meu Deus. Eu amo cada um de vocês, Deus sabe que oro por vocês. E procuro me dedicar, mesmo com falhas, porque sou falho e todos somos. Eu amo a minha igreja, mas amo mesmo, mas eu amo mais a Deus. Eu amo a minha família, mas eu amo mais a Deus. Eu amo a minha nação, meu país, mas eu amo mais a Deus. E nós temos que ter isso em mente. Por isso, Jesus perguntou a Pedro: amas-me mais do que a estes? Eu sou o grande amor da sua vida. Porque, do contrário, nós estabelecemos uma relação com Deus utilitária, onde Deus é aquele que tem coisas para nos dar, que tem obras para fazer, que tem algo a nos beneficiar, e Ele se torna apenas e tão somente um doador de coisas, e nós passamos a nos relacionar, não com Deus, mas sim com o seu bolso, sim com o seu poder, sim com aquilo que Ele tem para nos dar. Cuidado com isso. Às vezes Deus adia sonhos, porque aquilo pode se tornar um objeto da nossa adoração. Mas há uma segunda razão porque Deus adia sonhos. É porque o sonho adiado, ou o sonho que se adia, serve para reafirmar em nós a vontade de Deus. E essa, para mim, é uma expressão de grande intimidade, sabedoria e maturidade espiritual. Porque não é fácil ouvir não.
E não é fácil ser frustrado naquilo que pedimos, que buscamos com todo o coração. E vemos que aquilo parece que está mais longe. Mas a maturidade é quando nós dizemos: Deus sabe todas as coisas. Eu não sei de nada. Ainda não aconteceu, ainda não se resolveu, ainda não recebi, não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa eu sei: Deus sabe todas as coisas e eu confio na sabedoria e na vontade de Deus. Deus é soberano e isso lhe dá direito de agir quando e como Ele quer. Por isso o verso 6 diz: sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Era um ato de Deus, era obra de Deus. Às vezes nós atribuímos ao diabo as portas que nos são fechadas na vida. Nós dizemos: ore por mim, irmãos, o diabo está furioso. E às vezes é Deus dizendo: não, fui eu mesmo. Eu sei o que é melhor para você. Não há perdas, irmãos. Não há perdas reais para quem anda dentro da vontade de Deus. São livramentos, são questões que acontecem que a gente diz assim: e agora? Aí Deus lá na frente te dá algo maior, te dá algo melhor, te dá uma coisa que você não imaginava que podia ser tão boa. Ana aprendeu que Deus é soberano a ponto de não se condicionar pelo nosso relógio, pela nossa vontade, pelas nossas conveniências. Deus é soberano e nem sempre alcançamos a grandeza de seus propósitos. Havia um propósito glorioso para ela e através dela, que se cumpriria no tempo de Deus. Porque Samuel se tornaria um dos homens mais importantes do seu tempo. Ele seria profeta em Israel. Ele seria sacerdote em Israel. Deus tinha coisas maiores para Ana e para aquele menino. Ainda não era o tempo. E ela seguia orando, apesar dos sonhos adiados. Porque às vezes nós estamos prontos para as circunstâncias, mas as circunstâncias não estão prontas para nós. Por isso a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Era um momento certo daquilo acontecer. Era a hora certa. Nós sabemos que a hora certa sempre é a hora de Deus. Samuel haveria de se levantar diante do povo, capítulo 7, versículo 3, para proclamar um arrependimento, quebrantem os seus corações, humilhem-se diante de Deus. Capítulo 16, versículo 13 de 1 Samuel, ele ungiria Davi como rei. Você está esperando. Deus tem adiado respostas, Deus tem adiado portas abertas, Deus tem adiado sonhos. Mas confie na soberania do Eterno, Ele sabe o que faz. Deus não vê como vê o homem, não é? 16:7 de 1 Samuel. Isso é uma lição que Samuel aprendeu. Deus não vê como vê o homem. O homem olha a aparência. E eu já disse aqui que o diabo enganou nossos pais no Éden quando disse: Deus sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser iguais a Ele. Vocês vão ser como eles, conhecendo bem e mal. Isso é uma tremenda mentira, porque nós não conhecemos bem e mal. Tanto que a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom. Quem sabe mesmo o que é bom para nós e o que é ruim para nós é Deus. Nós não sabemos de nada. É aquela menina linda, maravilhosa, e a gente diz: Senhor, olha, se não for essa, eu não sei quem vai ser.
A gente se guia pela aparência. Mas Deus vê o coração. Deus vê o que a gente não vê. Deus sabe o que a gente não sabe. Então vale a pena confiar na soberania do nosso Deus. Ele é soberano. E diante dessa verdade, a gente não tem que perguntar por que ainda não. Eu aprendi na minha vida, depois de uma experiência muito doída, que a gente não tem que perguntar nada para Deus. Por quê? Para quê? E agora? Pergunta nada. Você só confia. Confia que a sua vida está nas mãos de Deus. Confia que o que você tem é suficiente. E se Deus achar que não, Ele vai conseguir meios para te dar outras coisas. Deus só quer que a gente confie. Por quê? Para quê? Onde? Quando? Quem? Confia. Porque Deus sabe o que é bom para você. E Deus sabe o que é ruim para você. Quanta gente galgou as alturas e esqueceu-se de Deus. Terceiro e último. Por que é que Deus adia sonhos? Porque o sonho que se adia serve para despertar em nós uma confiança irrestrita no poder de Deus. Isso acontece quando nós guardamos Sua palavra. Quando nós guardamos no coração a palavra do Eterno. Capítulo 1, verso 17 e 18. Então respondeu Eli, o sumo sacerdote: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim, a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Eu acho lindo isso. É a postura de quem entendeu que Deus ouviu a oração. E que Deus vai responder do jeito dele, na hora dele, no tempo dele. Eu não tenho que ficar mais angustiada. Essa é a cabeça de Ana. Uma das coisas que fazem com que nós nos desanimemos diante dos sonhos adiados é o fato de não guardarmos a palavra de Deus no coração. As promessas de Deus no coração. De não olharmos para a palavra como um alimento que nos supre e nos sustenta nos dias frios e difíceis da espera. Promessa de Deus que nós temos de guardar. E a expressão guardar na Bíblia é sinônimo de observar. É sinônimo de praticar. Quando a Bíblia diz em Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia. É a ideia de observar, é a ideia de praticar, é a ideia de não esquecer o que recebeu no coração. Deus está falando com você nessa noite. Guarde a palavra no seu coração. Rumine essa palavra durante os dias. Faça dessa palavra o seu alimento. Você pode chorar, e alguém me dizia isso, pastor, minha família não sabe, minha família não vê, mas toda noite, quando eu deito na cama, eu choro, mas diante deles eu tenho que parecer forte. E eu disse, está certinho, é isso mesmo. Na presença de Deus, derrame o seu coração, mas regue a sua vida não só com lágrimas, mas também com oração, lembrando da palavra que Deus lhe deu. Isso acontece quando nós experimentamos a palavra que nós recebemos de Deus. Essa coisa de praticar é muito forte.
Essa coisa de colocar em prática, de encarnar na vida da gente a palavra que a gente ouve, o texto que a gente medita, isso é poderoso. Nessa era da comunicação em que nossas mentes são bombardeadas por notícias, é tanta informação, não dá para a gente reter, a gente nem consegue reter tudo, é muita coisa, é muita informação num dia só. Mas é tão importante priorizarmos a palavra, a promessa, meditarmos, trazermos para o coração da gente e regarmos com oração essa palavra que recebemos e confiar em Deus apesar dos sonhos adiados. Ana foi para casa e o seu semblante não era mais triste. Ela se relaciona com seu marido. E a Bíblia diz que Deus a faz conceber. Quando o menino é desmamado, Samuel, ela entrega no templo. Veja que ela pratica a sua fé. O que ela prometeu diante de Deus, crendo que Deus a abençoaria. E a Bíblia diz que Deus a fez conceber ainda outros filhos. Que coisa linda! Que coisa linda! Deus a fez conceber e ter outros filhos. A esperança que se adia deve ser um combustível para nós buscarmos mais a palavra de Deus, tão negligenciada em nossos dias. Ela é deixada de lado diante da internet, das redes sociais, os TikToks da vida, Instagram e essa coisa toda. Nós nos perdemos no meio dessa coisa toda e muitas vezes falta-nos tempo para, com qualidade, voltarmos nossos olhos, nossos corações para a promessa, a palavra que nos alimenta e nos mantém saudáveis enquanto esperamos. Porque Deus, Efésios 3:20, é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E se Deus adiar os meus sonhos, e adiar, e eu nunca vê-los realizados? Bem certamente Deus te livrou de alguma coisa que nós não sabemos, mas certamente não seria para o seu bem. Uma pessoa anteontem, uma visita que fazia eu e Márcia na sexta-noite, achei interessante que, conversando, ela disse assim: pastor, sabe que eu entendo hoje porque é que Deus não me deu a oportunidade de ser mãe. E ela disse isso numa tranquilidade, numa paz tão grande, eu entendi por quê. Eu vejo coisas e eu fui entendendo porque Deus disse para mim não. E para mim isso no coração dela já estava solucionado, já estava resolvido. E ela vai viver para Deus. Ela pode gerar filhos no coração, pode abençoar vidas de outra forma. Mas para quem tem a palavra guardada no coração, isso produz saúde para a alma. Então, que nós possamos guardar o exemplo dessa mulher no coração, atentando para a palavra de Deus. E tendo coragem de viver um dia de cada vez, apesar de respostas que não chegaram, de portas que não se abriram, de sonhos que não se realizaram. Que há coisas realmente, em sua esmagadora maioria, que nós só vamos descobrir quando nós chegarmos lá na eternidade. Há coisas que só farão sentido lá. E talvez a vida da gente está de cabeça para baixo, está tudo bagunçado aos nossos olhos. E nós estamos orando, estamos pedindo, estamos apresentando diante de Deus, mantendo nossa fidelidade, nossa piedade, nossa santidade intactas, e a gente não entende porque as coisas ainda não se arrumaram. Mas o que Deus espera é a nossa fidelidade, mesmo com as coisas aparentemente fora de lugar. Deus espera que nós permaneçamos fiéis, apesar
dos sonhos adiados. Essa é uma palavra de fé para ouvidos de fé. E confiem no Senhor, apesar dos sonhos que Deus adia. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que a nossa fé se mantenha firmada em Deus, apesar de respostas que ainda não chegaram. Você podia orar comigo agora. Obrigado, Senhor, pela palavra que nos visitou, que nos exortou, chamou nossa atenção sobre a necessidade de permanecermos firmes e a nossa fé intacta, apesar dos nãos, apesar dos espere em nossa vida. E se há algum irmão ou irmã em Cristo aqui renovando a sua esperança, a sua fé em Deus, dizendo: hoje, pastor, Deus me disse, hoje Deus falou comigo a respeito da necessidade de eu permanecer firme, apesar do tempo de espera. E no que está em mim, a minha firme decisão é: eu vou continuar confiando no Senhor. Há alguém assim, em nome de Jesus? Amém, 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 glória a Deus, amém, 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 amém. A minha alma espera somente no Senhor. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Meu alto refúgio. Não serei grandemente abalado. Há mais alguém assim? Eu fui tocado por Deus. Amém, amém. No coral, há alguém assim? Amém, amém. Glória a Deus por isso. Nós vamos ficar em pé agora. Deus eterno, abençoa-nos neste momento. Se há alguém aqui que não conhece Jesus como Salvador, que essa vida também venha à frente, junto com nossos irmãos, que vejamos o agir do Senhor no meio do teu povo, nos fortalecendo, nos dando visão espiritual, de que o Senhor cuida e seguirá cuidando de nós, apesar de sonhos que são adiados. Nós oramos que seja assim, em nome de Jesus. Amém.